Olá pessoal, tudo bom? Vamos ver aqui a pergunta da Ivone, que tem IPCA 26, gostaria de uma opinião, estou pensando em resgatar e aportar em fundos imobiliários, que já tenho. O que me orienta, iria fazer um bom negócio ou espero a data do vencimento? Bom pessoal, só o disclaimer, a gente não pode fazer recomendação de investimento aqui, mas isso é uma pergunta mais para finanças pessoais do que para investimentos em si, certo? Porque significa assim, você tem alguns tesouros especiais em carteira, alguns fundos imobiliários, e está pensando em migrar, certo? Tem que ver a pergunta, primeira pergunta, o que está motivando você a pensar nisso? Você está pensando em não perder algum eventual ganho de valorização de cota nos fundos imobiliários de tijolo? Alguns já tiveram algum ganho e ainda estão tendo. E acho que ainda vai haver. Tá? Eu acredito nisso também. Eu acho que ainda vai haver. No entanto, eu quero citar uma coisa aqui para vocês. Os fundos imobiliários aí que já tiveram alguma valorização de tijolo, o quanto que foi, pessoal? Foi na casa aí dos 10 a 20%, não foi isso? Né? Podem deixar aí nos comentários. Claro que vai ter algum caso de exceção e tal, mas não é isso. Quero saber o grosso, a média ali. Né? Foi uns 10 a 20%. A gente não tem mais ou menos isso nos tesouros IPCAs? Vamos dar uma olhada. Isso aqui é a rentabilidade acumulada em 24 de julho. E, bom, não quero olhar renda mais nem prefixados. Vamos olhar os tesouros IPCAs, ó. Então nós temos nessa primeira coluna aqui em 2023 e nessa outra coluna aqui 12 meses. Então nós vemos aqui, ó, que mas seria bom acrescentar o IPCA 26. Acho que vamos dar uma reduzidinha aqui na, na tela. Isso, entraram os renda mais. Aí, todos os IPCAs na mesma tela. Muito bem. Então, pessoal, veja aqui que o 26, ó, dependendo, esse ano está ganhando 9%, em 12 meses 12%. E os demais, pessoal, está variando ali na casa dos 15%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do prazo. Por exemplo, o IPCA 45 é mais de 20%. Então, o que eu quero dizer em primeiro lugar? Eu quero dizer assim, ó, que migrar Tesouro IPCA para fundos imobiliários de tijolo, pensando em ganho de valorização, ganho por valorização de cota, é uma coisa que pode dar elas por elas. Pode ser exatamente a mesma coisa. Você pode acabar trocando 6 por meia dúzia, apesar de serem investimentos completamente diferentes, tá? Apesar de serem investimentos completamente diferentes, o resultado pode ser absolutamente o mesmo, tá? Bom, qual é a motivação para trocar? É a renda dos fundos imobiliários? Bom, a renda dos fundos imobiliários, em primeiro lugar, na fase de acúmulo, você tem que reinvestir 100%. Isso é uma coisa que não deve ser negociada, certo? Você deve reinvestir 100% e continuar aportando. Aí, se eu quero sair do IPCA 26 para comprar fundos imobiliários para investir por renda, reinvestindo a renda, eu tenho que ver se é um bom momento de sair do IPCA 26. Então eu já deixei aqui preparado o gráfico do IPCA 26, que é o gráfico de resgate, que está no site do Tesouro. Tá? O título em questão saiu do rol no começo desse ano, em janeiro. Então foi por aqui, ó. Foi por aqui. Ele saiu com taxas de 6 e tanto. Se você comprou aqui e tem ganho de marcação a mercado, ó, comprou a 6 e tanto no comecinho do ano e está ganhando a marcação a mercado, aí pode ser interessante, pode ser que vale a pena, tá? Porque
uma das coisas, assim, em geral, eu não gosto de realizar ganho de marcação a mercado, porque o meu objetivo é o juro composto no longo prazo. Mas há algumas exceções, prefixado, o Tesouro IPCA curto, pode ser uma exceção, quando você atinge um objetivo financeiro para consumo. Então, por exemplo, você vai trocar de carro e atingiu a quantia necessária porque a taxa caiu demais e você precisava de X reais para fazer esse consumo. Bom, aí beleza, realiza o ganho de marcação de mercado, não tem problema. Agora, o que eu vejo é que as pessoas querem realizar o ganho de marcação de mercado porque acham que vão ganhar mais fazendo isso. E isso não é verdade, porque tu vai ganhar mais ficando no papel até o vencimento, né? Tá. Então, se a pessoa vai trocar de investimento e ela quer realizar um ganho de marcação a mercado, e ela vai trocar o investimento, ela vai, ou seja, ela vai sair do Tesouro Direto. Porque, né, antes que alguém comente aqui nos comentários, sim, é verdade. Quando a taxa cai muito e você sai do título, você realiza o ganho de marcação a mercado, você não vai ter muitas opções baratas no Tesouro. Você vai ter todos os títulos reajustados, né? Porque eles todos são correlacionados. Todos eles andam juntos. Então, não faz muito sentido realizar marcação a mercado para continuar no Tesouro. Agora, se for para trocar por outro ativo que você avaliou que é seguro, claro que a segurança nunca vai ser a mesma do Tesouro Direto, mas que é seguro e que de repente ficou um pouquinho para trás ou que está que está com preço interessante e quer realizar esse ganho de marcação a mercado, eu não vejo problema também, desde que a pessoa esteja consciente dos riscos, tá? Mas o principal ponto em relação ao IPCA 26 é que provavelmente a pessoa não comprou aqui. A pessoa comprou aqui toda essa ladeira atrás. E aí, se a pessoa comprou a 2, a 3, a 4, a 5% e vai resgatar agora a 5,40, ela vai estar resgatando com prejuízo de marcação a mercado. Aí não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido, tá? Nem para renda, nem para outras coisas. Faz sentido, sim, se você quiser entrar nos fundos imobiliários com dinheiro novo, porque está acreditando num potencial valorização da cota ou num potencial aumento de renda, enfim, aí você investe dinheiro novo, aí beleza, tá? Mas se a pessoa comprou o IPCA 26 a uma taxa menor do que a atual, e que foi a maioria do tempo, diga-se de passagem, né? A maioria do tempo em que esse título esteve à venda, ele esteve ali, ó, só ver aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, era menos de 5%. Até outubro de 21. Quer dizer, se a pessoa comprou antes disso, não vale a pena. Claro que ela vai estar no positivo. Olha aqui a curva de preço. A curva de preço é uma reta um pouquinho torta, um pouquinho oscilante, mas é uma reta ascendente. Ela sobe aqui entre o ponto inicial e o ponto final. Ela sobe, tá? Então, sim, a pessoa com certeza está com algum lucro. Pegar outubro ali de 21, ó. Claro que está com lucro. Vai resgatar mais. Mas, ó, é um lucro aí de quase 20%, né? 3.500 para 2.900. Mas aí que tá. Você vai ganhar mais ficando mais tempo no papel. E agora a gente pode ter um ciclo de queda da Selic, em que a gente pode ter um ganho de marcação de mercado mais intenso até nesse papel, que não é uma característica dos IPCAs curtos, mas se essa taxa despencar para menos de 5, 4, enfim, sim, vai ficar bem interessante esse ganho de marcação a mercado. Então eu teria um pouco de calma. Eu teria um pouco de calma nessa possibilidade de troca. Lembrando que dinheiro novo aceita tese nova, pessoal. Mas dinheiro já investido é complicado você mudar a tese, né? Porque você pode estar deixando dinheiro na mesa. E a outra questão é o seguinte: se a pessoa tem a sua carteira definida, e aqui é que eu acho que essa conclusão realmente é o mais importante.
além de todas as informações boas, né, pessoal? Vale o like aí, né? Vale o like aí que eu dei informações boas aqui. Se a pessoa tem uma carteira já bem montada, alocada, então vamos supor, tá? É só um exemplo, não é indicação de nada. Você tem 50% em fundos imobiliários e 50% em tesouro direto, tá? E aí dentro do tesouro direto você vai ter, nesse 50%, você vai ter X% no tal título, X% no outro título, X% no outro título. E nos fundos imobiliários a mesma coisa. Tá? Essas faixas, né, não precisam ser na ponta do lápis, pode ser aproximadamente ou em torno de, tá? Quando você aí meio a meio, né, 50-50. Se não aconteceu nada de extraordinário na carteira, não tem por que fazer nada, não tem por que modificar nada, entende? Porque veja só, mas está valorizando, tá isso, tá aquilo, tá não sei o quê. Bom, então você vai ver na sua carteira. Se a parcela do Tesouro Direto ficou muito maior do que os 50%, foi para 60%, e os fundos imobiliários ficaram com 40%, aí a alocação, né, a teoria da alocação diz que você deve vender o ativo que se valorizou e comprar o ativo que não se valorizou. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que daí você pode fazer o aporte com dinheiro novo no ativo que ficou para trás, se ele for tão bom quanto o ativo que se valorizou. Porque a gente não pode também cair no erro de fazer essa alocação dinâmica e vender um ativo bom para comprar um ativo ruim. Então, muita calma, né? Muita calma ao usar isso aí. Ou quando os fundos imobiliários se valorizaram 60%, eles são 60% da sua carteira e o Tesouro Direto ficou com 40%, deveria vender então os FIIs e comprar tesouro. Aí não também. Você vai alocar no tesouro com dinheiro novo, tá? É o que eu penso, tá? Então, assim, ó, se você tem essa alocação bem definida, bem resolvida, de antemão, anterior a essa vontade nem surge, porque provavelmente vai estar equilibrado, o negócio vai estar equilibrado. Porque como eu mostrei aqui, pessoal, os tesouros IPCAs, que eu acredito que seja a maioria da carteira dos ouvintes, eles se valorizaram muito parecido com um conjunto, com uma carteira, um conjunto de fundos imobiliários. Se valorizaram entre 10% e 20%, os IPCAs também se valorizaram entre 10% e 20%. Então, dentro da carteira, eles estão andando juntos. E a proporção provavelmente continua a mesma. Se você estabeleceu que um é 50, o outro é 50, que um é 70, o outro é 30, não importa. É, o que está interessante é que as coisas estão andando mais ou menos igual e provavelmente o melhor de tudo seja não fazer nada. Que é a decisão mais difícil. Que é a decisão mais difícil. Provavelmente o melhor seja isso. Você continuar aportando na proporção que você definiu na sua carteira com dinheiro novo. Você vai direcionar os aportes novos. Isso eu acho muito mais interessante do que pensar em vender um ativo para comprar outro, tá? Porque nisso aí tu tá fazendo giro de carteira. Giro de carteira. E giro de carteira quase nunca é bom. Tá, pessoal? Então, assim, ó. Lembrando mais uma vez, não é recomendação de investimento nem de nada. São várias informações para dar uma luz aí nas finanças pessoais. E também dizer para vocês que muitas vezes, se a gente estabelece as coisas a priori, fica muito mais fácil de decidir e tomar a melhor decisão. A gente já sabe que a melhor decisão é ficar no ativo, tá? É ficar no ativo. Ativos de renda variável, você pode ter, sim, algum caso que outro que justifique uma venda, certo? Porque determinado fundo imobiliário pode perder fundamento, certo? No caso do Tesouro Direto, olha, gente, exceto pré-fixado comprado com taxa muito baixa, essa coisa de perder o fundamento meio que não existe no Tesouro Direto, né? Então, assim, se tiver uma carteira de fundos imobiliários bem montada, montada com diligência, né, com ativos seguros e tal, você provavelmente não vai precisar tirar nenhum da carteira.
A mesma coisa o Tesouro Direto. Então, o nosso pensamento continua o mesmo. O melhor é aportar com dinheiro novo e não fazer trocas. A não ser que haja sim um desequilíbrio extremamente grande na carteira, o que é extremamente difícil de acontecer, porque com essa queda da Selic a vir, tá, nós teremos uma redução, um aumento de preço, né, uma redução, eu digo não, trocando, nós vamos ter uma valorização dos tesouros IPCAs como um conjunto e dos fundos imobiliários como um conjunto também, mais para o tijolo do que para o papel, né, quando a Selic cai, porque o tijolo se valoriza muito. Mas é isso, pessoal, as coisas vão ficar muito parecidas. E tentar tirar um 0,5% daqui ou dali é aumentar um risco que não precisa, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.